Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você tá alegre? Como é que você tá? Como é que você tem se sentido? Como é que você tem passado os seus dias? Hoje é dia 16 de novembro e nós viemos falar sobre a paz para o seu coração. Ontem nós também falamos que a fé é aquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Hoje nós vamos falar, 16 de novembro, sobre a paz no coração. A paz para o seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Será que hoje o seu coração, ele tem andado ansioso? Você tem andado perturbado aqui no mundo das ideias? Não consegue vir por corpo? Não consegue ficar tranquilo num lugar? Só aqui mesmo, porque você fica o tempo todo atordoada, pensando muito, sem resolução alguma. Como é que você percebe? Bom dia, Jennifer, quanto tempo? Bom dia, Neuza. Nós precisamos pensar que nós não podemos viver caoticamente, né? A gente não pode viver atordoadamente. Nós precisamos viver em paz, equilíbrio, segurança. E Deus, ele tem essa proposta para nos entregar, para nos dar de presente, para nos presentear. A Bíblia diz que Deus é galardoador dos que o buscam. O que é isso? Ele dá galardão, ele dá presente para aquelas pessoas que o buscam. Então, se você quer um conselho para a vida, busque a Deus. Deus dá presente para você. Agora, você tem que pedir. E você tem que saber o que precisa para pedir. Porque às vezes Deus me abençoa. Abençoa com o quê? Jesus, quando ele chegava perto de cada pessoa, ele falava, o que queres que eu te faça? Não era assim, um negócio não. Deus, ele olhava para a pessoa e falava com aquela pessoa, ok? Vamos lá. Em um mundo agitado e cheio de distrações, é fácil se sentir ansioso, né? Com esse monte de coisa para fazer, um monte de gente chamando, um monte de grupo, um monte de rede social. Eu nunca vou ler tudo, eu nunca vou conseguir ouvir todas as palestras, eu nunca vou conseguir escutar todos os podcasts, eu nunca vou. Porque é tanta coisa para fazer que não é possível fazer tudo, né? A ansiedade pode se manifestar de diversas formas, como preocupação excessiva, medo, insônia, roer unha, beber demais, comprar demais, comer demais, brigar demais, ansiedade. E aí, é uma sensação desconfortável que muitas vezes nos faz sentir como se tivéssemos controle sobre a nossa vida. Meu pai estava aqui de manhã e eu tomei café com ele e ele estava falando, na pandemia as pessoas ficaram doentes. Não. As pessoas estavam doentes e manifestou suas doenças na pandemia. Por quê? Porque quando eu tenho distrações, por exemplo, eu tô com um problema muito grande, eu vou menstruar, preciso de um chocolate, eu vou lá e compro chocolate. Né? Eu vou lá, comprei o chocolate. Aí a ordem foi, fica em casa. Meu Deus, cadê o chocolate que me dava a dopamina que eu precisava, me dava a serotonina que eu precisava, me dava a endorfina que eu precisava. Cadê? Não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que é possível. Muitas pessoas tinham bebido em casa e beberam tudo que podia e que não podia. Muitas pessoas começaram a comprar pela internet loucamente para ver os produtos chegando. E aí as doenças começaram a se manifestar. Gente, é surreal essa coisa da compra, né? Da compulsão. Porque as pessoas, às vezes, elas compram para se distrair e não olham para si. E fica nesse loop de que eu tô estressada, eu tenho que comprar, eu tenho que beber, eu tenho que ir numa mais uma festa. Na pandemia não tem festa, não pode sair, não pode beber. Não. Foi mais ou menos isso. O encontro com o eu. Caraca, que eu é esse que tava distraído? Eu tenho andado distraído. Aí não deu pra distrair. E aí os adoecimentos apareceram. E vou te falar. Na educação, nós tivemos um regresso de 4 anos. Né? Os primeiros 6 meses de pandemia, as estatísticas dizem que foi consumida a bebida dos 3 últimos anos.
E depois, Irlane, depois se eu bebi 6 meses de pandemia, provavelmente eu já sou um alcoólatra. E vou passar a beber todo dia. Até olhar pra mim, até eu encontrar com a minha realidade, até eu me curar. Entendeu? Então a gente precisa fazer esse movimento para o eu, para mim, para dentro, para eu me curar. Vamos lá. O que deve nos confortar é de que Deus nos convida a encontrarmos a verdadeira paz e tranquilidade em sua presença. Tem um hino que diz: Jesus em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Só pra te adorar. Naquele momento que é só pra adorar a Deus que eu tô aqui, que é só pra viver por Ele que eu estou aqui, eu declaro através dos louvores e eu venho para a presença aonde as dores são curadas, os medos são removidos, a paz ela penetra no meu e no seu coração. Ao simplesmente parar e se aproximar do Pai, conseguimos ouvir a sua voz e pacificar o nosso coração. Ele faz questão de lembrar que não devemos carregar nossas preocupações sozinhos, porque está sempre conosco e nos ajuda em todas as necessidades. Quando compreendemos que só encontramos a verdadeira paz nele, podemos ressignificar nossa vida. A incansável pela tranquilidade chega ao fim, porque descobrimos que ela não está em pessoas, em bens, em coisas, mas sim no relacionamento com Deus Pai. Você quer paz? Se relacione com Deus Pai. Permita que Deus Pai inunde o seu coração e que a presença dele inunde, preencha todos os vazios internos. Não há buraco no peito, não há a plenitude de alegria e paz. Fala: Senhor, vem aqui, mora em mim, fica comigo. Saiba que você não está sozinho, não precisa enfrentar a vida como se estivesse sozinho. Hoje de manhã eu estava lendo sobre um conto, né? Trabalho com conto-terapia, trabalho com contação de história e eu adoro conto bíblico, histórias bíblicas e contos, né? Seculares e, enfim, mitológicos, eu gosto. E aí ele estava dizendo isso, um grande carvalho. E esse carvalho tinha muito para dar, tinha sombra, tinha... Só que ele começa a pedir: eu tô sozinho aqui nesse alto, eu queria... E aí quando os passarinhos chegaram, ele falou: eu quero paz. Eu quero paz, eu não quero os passarinhos que eles não sejam barulhentos. Porque às vezes a gente pede um negócio, mas quando a coisa chega, a gente... Tá, aí agora, José, o que eu faço com isso? Então ele começa a pedir para que tivesse pessoas, companhia, e os passarinhos vêm e ele... vai fazer barulho aqui? Só que ele começa a gostar e os passarinhos têm filhote. E aí fica aqueles passarinhos e ele começa a se relacionar, ensinar, ajudar. E quando chega o tempo de chuva, ele cobre. Então, o que esse conto estava dizendo? Que é a sabedoria dos anciãos na nossa casa, na nossa vida. Pessoas que já viveram mais, que podem nos conduzir, nos orientar. E nós precisamos ouvir mais, parar com esse negócio de que todas as respostas tem no TikTok e YouTube. Não é verdade, tem também. Mas a gente não pode deixar de conseguir ouvir alguém assim, só olhando para a pessoa. Sem sonoplastia. Só a pessoa, conexão. E Deus, Ele quer que a gente feche a porta do nosso quarto e ajoelhe diante dele. Só você e Deus. Tem um hino que eu gosto, Você e Deus. Acho que é Você e Eu. Vou colocar no stories. Eu gosto desse hino. Vamos lá. Para entregarmos nossas preocupações a Deus, é necessário confiar nele. Mas essa confiança vem com o relacionamento. Pare para pensar. Você confiaria em alguém a quem não conhece adequadamente? A resposta provavelmente é não. Por isso, é tão necessário sermos intencionais no relacionamento com o Pai. Lance suas preocupações aos pés de Deus
e invista em um relacionamento diário com Ele. Sua decisão em ler este devocional, ouvir esse devocional aqui junto comigo, o ajudará a se aproximar ainda mais daquele que pode agir e fazer seu coração transbordar de paz e alegria. Deus pode fazer o meu e o seu coração transbordar de alegria e paz. Eu falo que uma vida sem paz, sem tranquilidade, não é uma vida sem ausência de conflito. O momento mais desafiador da minha vida foi quando a minha mãe surtou. E eu lembro que eu tinha muito trabalho, porque meu pai estava operado, minha mãe daquele jeito e tal, e corre, faz não sei o quê. Mas eu lembro de eu com meu pai na cama, eu sentada e a gente orando, pedindo a Deus recurso. E teve um dia que eu estava tão cansada porque ela não dormiu. Meu pai passou a mão na minha cabeça e falou: filha, vai passar, vamos juntos. E aí eu lembro que a gente orou e eu continuava. Ilânia tinha problema, monte assim, ó, monte seus problemas, monte. Mas eu tinha paz que vinha de Deus. Então o que eu conto e compartilho com você aqui não é algo que eu ouvi falar, é algo que eu vivi. E vivo todos os dias. Sem a paz de Deus nós nos tornamos improdutivos. Porque a gente tem todos os recursos, todo o potencial, mas a gente não usa. Porque a gente está perturbado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, pela paz que esse mundo não tem. Nós clamamos, ó Pai, pela paz de Deus, assim na terra como o céu é harmonioso, tem abundância, tem alegria, que aqui na nossa realidade nós possamos viver a abundância, a paz, a cura da ansiedade. Cura, Senhor, a ansiedade nos nossos corações, que a gente venha parar de lutar sozinho e convidar o Senhor para fazer parte do nosso time e que a gente confie que o Senhor é nosso ajudador. Tira, Pai, todo medo e enche o nosso coração de confiança e coragem. Em nome de Jesus, Pai, visita a nossa casa, visita a nossa vida, a nossa mente, a nossa saúde, e que possamos, em nome de Jesus, viver o Teu sobrenatural. Que hoje, nesse tempo, possamos ser curados desse mal que está acometendo o mundo. Nos abençoa, Pai, que a nossa confiança em Ti venha lançar os nossos medos por terra e assim venhamos ter cura da ansiedade no nosso coração, na nossa casa. E que possamos, ó Pai, viver tempos de qualidade contigo, que venhamos dedicar tempo de oração, tempo de comunhão, que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é dia 16 de novembro, 321 de 366 dias. Gênesis 19 é o que você vai ler na sua casa. E palavra-chave é hashtag tranquilidade. Você quer ter tranquilidade? Feche a porta do teu quarto e ora ao Pai. Quando nos encontramos sem reservas, vivemos o profundo com Deus. Nos entregando sem reserva, vivemos um profundo com Deus. Deus é um lugar confiável. Então se entregue a Ele. Às vezes a gente confiou no presidente, confiou no pastor, confiou na família do esposo, confiou no filho, no neto. Cara, para com isso. Confia em Deus. Inclusive pede Ele: Senhor, bota as pessoas certas. Me mostra em quem eu devo confiar. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você. Que você tenha paz. Levanta seu corpo assim, ó. Respira fundo. E vá viver o melhor dia da sua vida até então. Que Deus te abençoe.